Bom dia, pessoal, bom dia, acordando cedo, sexta-feira, ao som de fundo hoje Nabucodonosor Verde, em homenagem ao nosso convidado Rafael. Olha aí, Rafael, hoje nós temos aí uma doce surpresa. Vamos falar um pouquinho sobre perícia judicial e advogados, né? Advogados e perícia judicial. Não necessariamente nessas ordens aí, mas vamos abordar com o Dr. Rafael. Ele vai explicar um pouquinho o que ele entende da perícia judicial nos processos, como os advogados podem atuar na área de perícia também, se é possível, se não é. Então vamos que vamos, vou chamar ele agora. Seja bem-vindo, Dr. Rafael. Dr. Rafael, é essa a música? É essa? Bom dia, Sarian. Como vai? Bom dia. Aqui o convidado pede a música e a gente já acorda com a música do convidado. Tá parecendo Fantástico lá, né? Dos gols. Melhor, né? Que lá tem que fazer 3. Aqui a gente não faz nenhum, já tem direito à música. E como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, Sarian. Tudo bem. Agora digitalizando, virtualizando as atividades, mas está um aprendizado para todo mundo e com muita coisa positiva, inclusive aí na sua área de perícia, né? Eu queria antes aí de começar, primeiro que seja muito bem-vindo aqui à Academia do Perito. A gente tem aí um trabalho de formação de peritos judiciais, como você sabe. Eu converso muito com o Rafael. Depois que eu criei a academia, a gente conversa bastante. Desde o ano passado, a gente sempre vem dando feedback. Ele está montando, já montou aí, né? A advocacia explicada, não é isso, Rafael? Isso. E ele também está ingressando nessa área de online, porque começa a perceber que esse mercado aqui, mais do que tudo, você consegue passar informação para o Brasil inteiro. Você não fica restrito só a um estado, só ali uma região. E o Rafael sempre foi incentivador aqui da academia, sempre gostou muito aí de conversar sobre esses assuntos digitais, né? E eu e ele mesmo, a gente não conhecia muito, a gente conversava, trocava ideia, e aí nós estamos aqui hoje com a Academia Advocacia Explicada. A Advocacia Explicada também tem hoje um lançamento aí de um e-book, ele também vai poder falar. O Rafael é um advogado aí formado pela Universidade de Santa Úrsula, isso? Em 1977. Nem já... tanto, né? 97. 77? 97. 77 eu estava aprendendo a andar. Pô, mas eu acho que lá no seu site está 77, não está, não? Ou você... Não, é 97. 97. Você tem certeza? Porque eu vi lá... Será que ele tem cara de novinho, mas parece velho, pô? Pode ser que a equipe tenha se equivocado aí na minha idade. Tenha me achado mais velho do que eu sou. Porque é cara de novinho mesmo. Eu falei assim, esse cara está muito bem conservado, mas tudo bem, né? Vamos fazer o quê? E aí a gente falou, vamos conversar um pouquinho sobre a advocacia e a perícia judicial. Não necessariamente, viu, Rafael? Eu até falei assim, de repente coloquei numa saia justa, né? Porque o advogado, ele pode atuar na perícia judicial, a gente até sabe, grafotecnia, a parte de documentação, mas você também, eu gostaria que você desse um suporte para o advogado recém-formado aí que está procurando se posicionar, explicar a parte da perícia nos processos, né? A importância de conhecer a perícia no processo, porque muitos advogados às vezes acham que podem tocar um processo que tem a prova, né, pericial, e acabam se equivocando, errando bastante e acabam prejudicando a própria parte aí em que eles representam. Mas primeiramente, então, se apresente 97 agora, já que eu vou ver aqui, mas acho que é 77. Se apresente aí, doutor Rafael, seja muito bem-vindo e muito obrigado. Muito obrigado a você. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com você. Aprendo muito com essa sua vanguarda digital. Foi uma inspiração para a gente começar também. Eu sou advogado há 23 anos, já atuei em milhares de processos, tenho uma bagagem que eu acho que, junto com o meu sócio, está na hora de passar para frente. E hoje, como você disse, a gente tem um lançamento de um e-book lá no nosso canal, 1h21 da tarde, que a gente vai falar um pouco disso e muita coisa que se aplica à perícia, né? Hoje,
na sua pergunta específica, o advogado recém-formado, ele está perdido. Primeiro que, como a gente diz lá no nosso perfil, só a carteira da OAB não faz de ninguém um advogado, né? Então, o cara não está preparado para advogar e tem a necessidade de se sustentar, né? De ter oportunidades para ganhar experiência ou para mesmo ter o seu ganho monetário. E o advogado tem condição, sim, de atuar em perícia, como você diz, em atividades que não envolvam um conhecimento técnico, muito embora tenha algumas exceções. Por exemplo, nas comarcas de interior, fica ali com carência de profissional específico, fica livre nomeação do juiz. Então você pode ter a condição de captar a confiança, demonstrar o seu conhecimento técnico e angariar uma nomeação. Isso é muito comum. Então, se o advogado também tem uma pós, a gente tem um material aí humano impressionante, muitos advogados formados, pós-graduados, mestrandos e não tem oportunidade. Então, se o cara tem uma pós numa área específica, vamos supor, direito ambiental, ou questões relacionadas a trânsito, legislação específica, dano ambiental, ele pode ser perito numa área, se ele demonstrar o conhecimento técnico específico para isso. Então, há um leque, mas é naturalmente mais restrito do que o leque de engenharia, de medicina, para perícias. Mas existe sim, existe um mercado e a justiça é carente de profissionais, de bons peritos. E eu posso colaborar mais em fazer a avaliação das perícias, as dificuldades que a gente tem muitas vezes com alguns peritos, do que da oportunidade, porque esse campo aí é seu, né, de indicar oportunidades de perícia. Eu ia falar uma coisa que você falou sobre a OAB, né, que a OAB não faz, de repente, do profissional, um advogado, porque ele tem que trabalhar. Mas hoje a OAB ela é importante, porque eu vejo muita gente, Rafael, só voltando um pouquinho no assunto, muita gente que termina a faculdade de Direito e bacharel e se acha, fala, não, eu sou advogado. Não é, cara. Se você não tiver hoje o conselho lá, a OAB, né, você não pode exercer a atividade de advocacia. E eu fiz isso. Você sabe que eu sou engenheiro civil e advogado também. Sim. Eu não conheço profundamente a matéria de direito, porque eu nunca atuei na matéria de direito, mas eu fiz questão, depois que eu terminei a faculdade de direito, eu falei, não, eu preciso ter a OAB. Eu acho que esse é um recado que você pode dar, e eu sempre dou para as pessoas, cheguem até o final do ciclo, né? Não adianta você fazer, já fiz 5 anos de direito, bacharel, sabe assim, você deve se movimentar propositivamente para conseguir ter a ordem, porque aí sim você é um profissional e aí você consegue abrir o seu leque de oportunidades. O que eu não posso admitir, eu sou bacharel, tentei a OAB 1, 2 vezes e desisti. Eu acho que a gente não pode desistir. Eu acho que eu queria que você falasse um pouquinho sobre o profissional novo que está entrando, né? Eu acho que ele tem que ter mais perseverança, né? Eu acho que ele tem que tentar realmente, depois de 5 anos, ele tem que tentar também a OAB, mesmo que seja difícil, não importa. Eu acho que para você entrar hoje em qualquer ramo, você tem que ter excelência, né, Rafael? Não adianta simplesmente entrar por entrar. Aí tá cheio de profissional que fala assim, eu entrei na perícia, mas não tive sucesso. Aí eu falo assim, mas qual o seu nível de excelência dentro da perícia? Qual você faz laudos de acordo com o que os juízes pedem e tudo mais? Então, acho que a gente tem que pensar um pouquinho. Primeiro, ter a certificação. O que você acha disso aí? Não, é perfeito. Um bacharel hoje é um semi-advogado, né? Ele não é advogado, ele é um advogado em potência, não é um advogado em ato. Então, o que acontece? O profissional assim, isso a gente diz muito lá, se você quer ser mais, tem que fazer melhor. É isso. Se você quer ser algum profissional respeitado, você tem que fazer melhor. E a OAB, para um advogado que passou por tantas dificuldades, né, 5 anos de faculdade, milhares de páginas consumidas, TCC e tudo mais, chega na hora de fazer a prova e efetivamente alcançar um degrau a mais, desiste, se desestimula, isso é muito ruim. E a dificuldade nada mais é do que um apelo ao desenvolvimento de uma virtude. É na dificuldade que a gente tem que crescer. Então a dificuldade tem um valor impressionante. Então tem um livro fantástico, é O Valor das Dificuldades, de Francisco Fausto, que todo mundo deveria ler, que é justamente isso. A dificuldade é um apelo à virtude. Por isso que ela é difícil, mas ela não é intransponível.
A prova é difícil, sim, mas nós temos aí 70% de franco-atiradores, porque a faculdade não traz a bagagem necessária para você exercer a profissão. Por isso que nós temos um índice de aprovação tão baixo na OAB. E isso reflete também na qualidade, na qualificação do profissional. Hoje a gente tem profissionais que têm muita dificuldade no campo da advocacia e da perícia, imagino também, aliás, imagino não, atesto, muito embora os laudos sejam já pré-fabricados, né, muitas vezes, mas dificuldade de se expressar na redação, dificuldade de ser conclusivo, de ser objetivo. E a língua, o uso da linguagem é um fator preponderante, ela passa uma mensagem de melhor formação. Então isso é importante até para você abordar um juiz, para você se apresentar para um juiz. A gente fala lá nos 10 passos do book de hoje, a importância da imagem, de você passar uma imagem profissional. A gente fala para advogados, mas serve para todo mundo, né? Você passar uma imagem, captar a primeira imagem, fazer aquela que o pessoal de marketing chama de transferência de sensação. É você transformar em evidências uma impressão que você está causando. Ou seja, o cara vai te olhar e vai ver em você o perfil que você quer que ele veja. Então você tem que ter essa preocupação, e é algo de neurolinguística, né, que eu não gosto muito da neurolinguística, eu acho um pouco desonesta, mas que existe e é importante que os advogados e os profissionais que lidam com as pessoas saibam dominar. Você tocou num ponto muito importante, que talvez seja o diferencial aí do profissional que não consegue obter sucesso daquele que consegue obter sucesso, que é a linguagem, principalmente aqui na perícia judicial. Os técnicos realmente têm essa dificuldade de se conectar com o mundo jurídico efetivo por conta de ser técnico, né? O cara lá fez a faculdade de nível técnico, nível superior em engenharia, medicina, e nunca precisou ter uma linguagem mais jurídica. Eu digo que dentro da Academia do Perito a gente explica como funciona isso, a gente já dá a formatação dos laudos, ou seja, você pode até fazer um corte e cola. Mas a essência do português, né? Eu falo, tem alguns erros crassos aí para mim fazer. Quando o cara fala para mim fazer, vai se apresentar para um juiz e falar assim: olha, excelência tal, então para mim fazer. O juiz já olha e fala: cara, não dá. Sabe, você não é índio, você não pode falar para mim fazer. Trocar o mais pelo mas, né? Que muita gente troca, o seja. Então, são coisas que a academia está se preocupando também, e nós já estamos montando uma parceria com um curso de português, cara, para quem quiser fazer a perícia também, faça um curso rápido de português básico, porque às vezes o básico foi perdido ali ao longo do tempo, né? E você consegue remontar essa sua carreira de excelência. E a gente sentiu essa necessidade, falou assim, por que não conjugar uma coisa com a outra? Porque talvez seja, eu falo que hoje em dia, para você se apresentar nos tribunais, você não pode ir lá falar com o juiz, porque o juiz está em home office. Com o secretário, às vezes, está de plantão. Então, a gente montou uma metodologia de currículos voltado ao storytelling, né? Que hoje está muito falado aí. O seu currículo, a sua página, quando você envia por e-mail, ele conta uma história muito rápida, que eu falo que são 7 segundos. 7 segundos, a pessoa tem que se conectar com sua carta de apresentação, com o seu currículo. Então, a gente montou aqui dentro da academia um negócio chamado storytelling mesmo. Quem receber vai olhar em 7 segundos e falar, pô, esse cara aqui pode ser interessante para tal perícia. Mas tudo isso a gente vai usando metodologia e tecnologia científica, algumas coisas da neurolinguística também, como você disse, para convencer, porque a conexão é muito importante, né, Rafael? No momento que você se apresenta a alguém, como você mesmo disse. Outra coisa que eu sempre falo, você vai se apresentar a um juiz, mesmo que seja por telefone, às vezes você manda o currículo, se interessar, você liga lá. Se você não tiver seu elevator pitch, né, que eu costumo falar, não sei se já falei para você, elevator pitch é o assunto que em 30 segundos você precisa desenrolar de forma bem conexa. Então você tem que falar, olha, sou perito judicial, atuo nas varas, posso trabalhar justiça gratuita, parceria. Em 30 segundos, se você conseguir conectar o telefone ou pessoalmente, falando português, né, não precisa nem ser rebuscado, não, porque eu acho que o perito não tem que ter um português rebuscado, ele tem que ter o português correto. A pessoa do outro lado já fala, pô, esse cara aqui, ele tem um quê a mais. Eu falo até, o site do Advocacia Explicada, todo mundo deveria acessar,
porque eles têm lá um quiz, né, de português. Cara, e eu vou te falar uma coisa, eu fico desesperado porque eu erro, falo, puta, tomara que ele não saiba que sou eu que estou apertando esse negócio. Porque o português, o jurídico, ele tem algumas particularidades que o brasileiro normal, assim, que não conhece. E ele coloca umas não sei se é pegadinha, mas você começa a colocar só duas alternativas. Você coloca quatro, eu falo, quatro alternativas, aí já mudou. Mas eu acho que a gente podia avançar um pouquinho nessa área realmente de trabalhar o português, né? O português é uma posição importante para o perito sair da onde está e conseguir elevar para o próximo nível, como a OAB, né? Aqui no advogado, a OAB já é uma coisa. E muitos advogados, hein, Rafael? Muitos advogados também não têm o mínimo português, né? Muitos, muitos. A gente tem aí advogados, é uma pena dizer, despreparados, advogados que não estão à altura da profissão pela base. Eu não digo nem pela intenção por ser, digamos, relaxado, é pela base, falta uma base, isso é um problema nacional. Mas isso aí que você falou do storytelling é basicamente essa transferência de sensação. E a transferência de sensação que você passa no seu interlocutor nos primeiros momentos é fundamental. E ela gruda em você, para o bem e para o mal. Bem para o mal. Para o bem e para o mal. Então, se você passa uma boa primeira impressão, o seu interlocutor ainda vai ter uma gordura para justificar algumas falhas suas, justificar alguns erros e tal, para depois cair na real. Mas é importante você ter esse timing de que essa primeira interação é fundamental. E muitos advogados, por exemplo, o juiz vai nomear um perito para destrinchar um nó que foge das capacidades dele. Então ele quer alguém para auxiliar, o perito é um auxiliar da justiça. Então ele quer alguém para dar um apoio técnico. Agora vem um cara e não consegue se expressar, dizer para o juiz em termos simples, porque a grande questão da advocacia, e muitos colegas pecam nisso, que eles querem usar de uma linguagem rebuscada para mostrar que são capazes. E a capacidade, nesse caso, é a capacidade de comunicação. É conseguir falar para o leigo em linguagem simples as questões mais complexas. Então, se você consegue pegar uma questão complexa e traduzir para o leigo, você está passando capacidade. Então, se você vier com o seu juridiquês, que muitas vezes não faz sentido, não funciona. E assim também é com o perito. A gente, às vezes, pega um laudo, eu até percebo o que o perito está querendo dizer, é raro, é mais raro, acho que é mais comum na advocacia. Eu sei o que ele quer dizer, mas não é o que está escrito. E o advogado sapateia em cima de um laudo desse. Então se pega aí o que acontece? Vira um embate direto com o perito, porque o advogado quer tirar, atacar o laudo, se não é favorável a ele vai atacar, inclusive, a forma como o laudo vai botar, entre aspas, com si, que tudo que tiver errado, para mostrar, bom, se ele não domina a língua portuguesa, vai ficar difícil isso que ele está falando ser tecnicamente viável, né? ou crível. Então, é importantíssimo essa questão do português. Lá tem os nossos quizzes, que é justamente para a gente perceber que a gente precisa desse estudo de português. E a gente prega lá 20 minutos semanais. Abra uma gramática, leia uma regra gramatical. Vai mudar a sua vida. Imagina, 20 minutos por semana, ao longo de um ano. É infinitos % a mais do que a gente faz hoje, né? Exatamente, exatamente. Eu queria agora entrar no mercado, né? Porque o perito judicial, a pessoa que tem esse conhecimento técnico, eu sempre digo que o campo é muito amplo. E amplo por quê? Porque ele pode ser nomeado pelo magistrado, essa é a condição do perito judicial efetiva, né? Se cadastrar nos tribunais e ser nomeado pelos juízes. Mas eu queria que você abordasse um pouco o mercado de assistentes técnicos, que, na verdade, são os peritos que, às vezes, trabalham para o autor e para o réu. Para você dar uma explanação, se possível, aí, fala assim, ó, às vezes precisa disso, precisa daquilo. A gente até conversou uma vez sobre avaliação, lembra que tinha um grupo que queria incorporar algumas coisas. Como é que você vê o mercado? Hoje, como advogado, você vai poder falar mais de assistente técnico, não de perito, né, aqui nessa situação. Mas como é que você vê a situação de profissionais técnicos para a advocacia?
Bom, vamos lá. Só falar de perito aqui especificamente. Há um mercado, e um mercado com poucos profissionais. Hoje a gente tem sentenças que saem na justiça já determinando que a sua liquidação, ou seja, a sua transformação em números, se dê por perícia judicial. Então é muito comum. Se o cara tem uma formação contábil, uma formação financeira, ele vai encontrar um mercado que é dominado por poucos profissionais. Nós temos assim comarcas inteiras que têm um profissional trabalhando. E eles estão muito bem, obrigado. Né? Não vão gostar que a gente fique falando isso aqui, mas acontece. Assistente técnico é importantíssimo e subvalorizado pelas partes porque muitas vezes não tem acesso a esses profissionais. Ou estimam que vai sair muito caro, que vai sair muito, que é muito complexo, que não vale a pena. E se fiam especificamente no que o perito vai colocar. Faz sem as perguntas que o perito vai responder e muitas vezes o perito se limita a responder aquelas perguntas. Ele não auxilia muito a parte. Então é importante que você tenha alguém com conhecimento técnico específico para fazer as perguntas corretas e depois, na hora de impugnar o laudo, fazer uma impugnação precisa. Por exemplo, hoje a gente tem aí, inclusive com a pandemia, acho que a Febrabank divulgou uma explosão de casos de fraude, fraudes digitais. Então, nós não precisamos de um diploma específico para atuar. Né? Então, um advogado que tem um conhecimento técnico a respeito de questões digitais, eu tenho vários colegas da faculdade que se especializaram nisso, podem atuar tanto como perito, tanto como assistente técnico. Isso é fundamental, porque nós, advogados, não temos obrigação de saber, né? Tem essa ilusão popular que sabemos de tudo, de todas as leis, mas a verdade não é essa. Nós temos... O bom advogado tem um mar de conhecimento com 1 centímetro de profundidade. Ele só fura onde ele vai encontrar alguma coisa que precisa, que seja útil, né? Então, o mercado de assistente técnico é muito bom. E se um assistente técnico com um bom currículo, um bom storytelling começar a passar para os escritórios, os grandes escritórios de advocacia, vai perceber que tem um mercado aí muito bom. Onde furar vai encontrar o seu petróleo. Olha a dica do Rafael aí, hein, pessoal. Vocês aí da academia ou que estão assistindo, sempre pensem um pouco fora da caixa. A perícia judicial é o que a gente aplica aqui. Nós temos até um curso de assistente técnico, mas, ou melhor, potencializando aí se apresentar para os escritórios de advocacia de uma forma aprazível, né? Que os advogados entendam também quem é esse profissional com o storytelling. E esse negócio de storytelling está ficando muito bacana, né? Porque tá diminuindo o trabalho, às vezes, do advogado e do juiz, que antigamente via um processo de 200, 300 páginas. Hoje, as petições são mais objetivas, os laudos são mais objetivos. E dentro aqui da academia, a gente vem exatamente propondo o que você vem falando. Sobre peritos, né? Escassez de peritos, eu falo muito isso, e algumas pessoas, mas tem muito perito. Muito perito cadastrado não quer dizer que existem muitos peritos atuantes. Muitos pegam, tiram o certificado, vão lá, se cadastram, ficam em berço esplêndido, esperando em casa uma nomeação, enquanto alguns aí com marcas menores estão usufruindo de nomeações à vontade, até porque não tem profissionais adequados para auxiliarem os juízes. Muito boa essa contribuição, explicando que não vem só aqui do perito Fernando Saria, mas vem dos escritórios de advocacia também. Então, a apresentação efetiva para os escritórios de advocacia é um ótimo mercado. Ontem mesmo nós estávamos com o engenheiro mecânico falando aqui, ele falou, professor, eu fiz o seu curso, fiz o curso de perícia, fiz o curso de assistente técnico, entendi o que era assistência técnica, comecei a visitar os escritórios de advocacia e consegui já ter 2 ou 3 trabalhos de assistente técnico. Eu queria só para fechar essa parte aqui, dizer que muitos advogados que tentam ser, né, aí os seus próprios assistentes técnicos, eles acabam prejudicando demais o seu próprio cliente com questionamentos que vão contra o seu cliente. Eu já peguei alguns que um questionamento, eu lembro desse aqui, era o uso capião, o questionamento do advogado simplesmente resolveu a causa contra o cliente dele. Ele colocou um questionamento, ele acabou de perder a causa. Ele fez o questionamento e falou, não funciona assim. Eu falei, como é que pode? Então, essa excelência, mais do que tudo, a qualidade do assistente técnico,
ela é muito importante para o desenvolvimento do processo. Mas aconteceu mesmo isso, eu falei, caramba, o cara perdeu. Eu dei a resposta e realmente o juiz falou, que ótimo. Você levanta a bola, vê alguém, corta e acabou, né? Resolve o problema. Agora vamos. Você pode contribuir. Deixa eu só concluir aqui complementar o raciocínio. Com relação a perito, nós temos poucos atuando e recusando nomeações. É uma coisa incrível. Às vezes a gente sofre para conseguir um perito que aceite, porque o cara está com um volume de trabalho gigante. Lá no perfil do Advocacia Explicada, a gente costuma fazer um negócio que faz o maior sucesso, o pessoal compartilha, é muito divertido. E a gente faz alguns perfis. O último agora foi de estagiário, foi um sucesso. Eu vi. Fazendo os perfis. E tem um específico para advogados. O advogado é audiência com o juiz Raimundo. Aí os personagens da escolinha. E tem um específico que é aquele que sabe o direito, vai muito bem, mas bota tudo a perder na última pergunta para testemunha. É aquele que tem o bordão, pô, mas eu estava indo tão bem. É isso. Advogar é usar da inteligência e da estratégia a serviço de um objeto. Então a gente tem que ser estratégico. E para ser estratégico a gente tem que conhecer. E para conhecer, às vezes, a gente precisa, muitas das vezes, de um conhecimento técnico específico que só um assistente pode dar. Perfeito. Agora, excelente. Eu adoro. Se vocês entrarem na Advocacia Explicada, pessoal, é sem brincadeira. Eles começaram agora, né? Acho que tem 2, 3 meses. Tem 2 meses. Tem 2 meses. Já estão com mais de 2.000 seguidores, mas é muito dinâmico. Eu pego algumas coisas deles para colocar aqui, mas o ritmo deles de apresentação, pô, você fica rindo. Ontem eu ouvi o Rafael falando, o professor, né? Eu não sei nem como você faz, eu quero saber também, porque eu adorei. Professor, mas e se eu fizer isso? Falei, pô, bicho, você ri, na hora que você olha aquilo, fala, isso é legal, é divertido, são coisas novas. Eu acho muito importante aqui, principalmente nessa área digital, a gente inovar. Eu até falei assim, pô, o Rafael, olha o Rafael aqui, ó, é um gentleman, eu conheço ele pessoalmente, e ele tira umas sacadas ali de mestre que você começa a se olhar e fala, pô, não é possível, cara. Você ri e você começa a, mais do que tudo, se conectar com a causa, né? Começa a entender que por trás ali de uma animação tem um conteúdo muito sério, pessoal, que a caricatura é exatamente o que você é e você precisa melhorar bastante seguindo ali os preceitos da advocacia explicada. Muito bom, muito bom. Saria, nós vivemos um momento de déficits profissionais, déficits pessoais. As pessoas estão sem rumo porque estão com preguiça de procurar. O preguiçoso está sempre botando a culpa em terceiros, né? Ou então diminuindo quem se esforçou. E eu vejo, eu era um gnu quando saí da faculdade, era um imbecil. É mesmo? E hoje, com certeza, todos nós, né? E eu acho que a gente chega um momento da vida que a gente tem que andar para frente. A gente tem que se destacar do nosso meio. A gente tem que se desapegar de coisas que não edificam para a vida, não é nem só para a profissão. Às vezes eu falo a gente limita o nosso público para advogados, mas a gente fala de coisas para a vida. Por exemplo, o e-book, os 10 passos, é para qualquer profissão. É o cara que tem que ter meta, tem que se preocupar com a sua imagem, tem que saber fazer a transferência de imagem. Enfim, uma série de questões que o cara que leva isso para a vida vai alcançar excelência em qualquer ramo de atividade. O estudo, a laboriosidade, são conceitos que se perderam ao longo do tempo. E a gente tem que resgatar. O que eu vejo muito, Rafael, principalmente aqui nesse ramo digital, poucos dão a cara para bater como a gente está fazendo. Porque a gente vai sofrer crítica. Evidentemente, as críticas são inerentes a qualquer tipo de atividade, principalmente quando a gente trabalha com um volume de pessoas enormes. A academia, você estava comigo, em fevereiro a gente estava com 400 alunos e hoje nós estamos com 4.300 alunos. Em menos de um ano nós multiplicamos por 10 o tamanho. E o conceito da academia que eu demonstro são sempre 5 estrelas. Por quê? Primeiro, se puder dar dica para quem quer entrar nesse ramo digital, é não mostrar mais só a teoria. A teoria você aprende em livro. Ninguém mais aguenta, já encheu a paciência. Você, mas então... Agora, quando você mostra a prática, e a advocacia explicada também fala exatamente da prática da vida... Precisamente isso.
Aí o que acontece? Você muda. A pessoa fala, pô, esse cara dá cara para bater. Às vezes eu sofro aí, às vezes a gente não sabe, toma uma porrada ali. Outro dia eu fiz um criativo desse de marketing com uma lotérica atrás e falando sobre atividade pericial. Eu falei assim, né? Se você está pensando, né, que seu plano infalível para 2021 é jogar na Mega Sena para ganhar o dinheiro, pô, eu rasgo, eu falei, para tudo, né? Existem profissões aí que podem pagar bem, como a perícia judicial. Eu falei que pode almejar ganhos de mais de 20 mil reais, trabalhando 2 horas por dia. Algumas pessoas se sentiram ofendidas falando que isso é irreal, né? E aí eu falo assim, poxa, mas irreal porque talvez a crença dessas pessoas, elas estão assim tão desmotivadas e tão, sabe assim, se deprimindo, né? Achando que 5 mil é um salário bom e não consegue imaginar que alguém pode ganhar mais de 20 mil reais, 40 mil, 200 mil, 1 milhão e ficam restritas àquele mundinho. E eu falo assim, pô, é inacreditável, eu sofri críticas, eu fiz até um desabafo, depois eu mandei desabafo. Não é possível que engenheiros e arquitetos possam estar tão, assim, se sentindo tão deprimido aí em relação ao mercado que não possam almejar ganhos de mais de 50 mil reais. E é natural quando você faz um negócio com excelência. Você podia falar um pouco da advocacia também, né? Porque tem advogado que fica ali na porta de cadeia ganhando seus 2, 3 mil reclamando da vida e tem advogados que ganham milhões, né? Como é que você poderia fazer um parâmetro, um paradoxo aí em relação a isso? Olha, poderia falar um pouco da minha história, né? Eu Por trabalhei quase favor. 20 anos num escritório, fazendo uma advocacia de expediente, digamos assim. E eu e Bruno, que você conheceu, né? O Bruno Provenzano, meu sócio, em 2016 saímos da sociedade, abrimos um escritório próprio do zero, com investimento mínimo, uma sala pequenininha, e a gente hoje chama de 7 em 30, 7 dígitos em 30 metros quadrados. Nosso objetivo não é crescer fisicamente, não é ter uma grande banca, a gente quer crescer em faturamento e, graças a Deus, a gente está conseguindo manter a média. Agora tirou esse ano de 2020, que foi atípico, a gente conseguiu todos os anos bater essa meta desse nosso projeto. E como que a gente conseguiu isso? Conseguimos precisamente... A gente fez um trato quando saiu. Vamos esquecer vícios antigos e focar em virtudes. E o problema hoje das pessoas em geral é essa imediatidade, essa solução lotérica. Não existe sucesso do dia para a noite. É uma construção. Quanto mais cedo você começar a ter uma rotina laboriosa, a ter uma rotina prática, se desenvolver em virtudes, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito familiar, você vai evoluir. Você vai evoluir. Então, tem pessoas que usam gatilhos específicos para conseguir, bota a família, oferece a Deus, tem uma série de formas da pessoa alcançar essa excelência, mas o fato é que tem que, como você bem diz, gastar sola de sapato, gastar pestana lendo, porque hoje em dia essa geração que está vindo nem espera o comercial da TV que a gente tinha que esperar. Não precisa esperar o dia seguinte para passar o próximo capítulo da série. Virou maratona. Então você perde, muitas vezes, a capacidade de meditar, de maturar aquilo que você absorveu numa série. Eu duvido que você, maratonando, você consiga perceber os meandros daquela coisa, porque você não tem tempo para parar e maturar aquilo na sua cabeça. Então, para isso eu estudo nós estamos vivendo um período de muita imediatidade. As pessoas querem tudo para ontem e não esquecem de se planejar. E planejamento em qualquer atividade é fundamental. Então, a gente tem advogados e profissionais de todas as áreas que se limitam e se conformam com essa condição. E eu me conformei durante quase 2 décadas e tem aqueles que saem e conseguem. Nós estamos tão achatados em termos de nível profissional que, se você faz um pouquinho mais, você já é uma excelência. Outlier. Você já consegue, exatamente, você já consegue alcançar uma coisa que você não estava no seu radar. E você deixa de competir com muitos que estão achatados ali e passa para competir com poucos que estão aqui. Você muda os seus competidores. Exatamente isso. Você começa a falar, pô, eu posso ser muito mais do que eu sou. As pessoas não estão conseguindo enxergar o potencial que elas mesmas têm. Eu vejo isso, a pessoa, vou entrar em depressão, estou desempregado. Falei, então procura alguma coisa para fazer. Se lamentar
isso não vai adiantar nada. Eu digo que o sucesso... Eu não sei se você assistiu aí o meu Eu Imparável 777, eu não sei se você teve oportunidade. Alguns eu assisti. Eu falei muito sobre propósito, sobre protagonismo, planejamento e tudo mais. Espiritualidade. Mas eu cheguei a uma conclusão que para você ter sucesso também não é só almejar financeiramente, né, resultados financeiros. Você tem 4 pilares. Nesses 4 pilares, eu cito aí família, você tem que estar, seja qual for a sua família, mas você tem que estar bem com todo mundo. A saúde é muito importante também, porque você não vai conseguir avançar se não tiver saúde. A profissão também é importante, você estar lá, mas a espiritualidade também. Então, você tem que ter os 4 pilares bem solidificados, uma mesa na horizontal com esses 4 pés aí, né? E para você ter sucesso. Eu vejo muita gente, tem muita gente também, eu sou milionário. Aí você olha assim, mas e sua família? Putz, a família já separei, meu filho não fala comigo. Não, sou milionário, mas você olha, o cara tá obeso, mais 2 anos o cara morre. O cara não tem um Deus dele ali, alguma espiritualidade. Eu não gosto de citar nenhum tipo de religião específica, porque cada um tem a sua, né? Mas uma espiritualidade para você poder se confortar. Se quiser falar também, o que você acha desses 4 pilares fundamentais para você ter uma vida de sucesso? Eu acho fundamental. Um dos primeiros vídeos que a gente lançou, a gente está embrionário ainda, estamos mais vulneráveis do que embrião sob a tutela do STF, né? Que agora 3 meses ainda já pode abortar. Então, um dos primeiros vídeos que a gente colocou foi sobre trabalho e família. Assim, o que me seduziu na carreira da advocacia, em ser profissional liberal, mas profissional liberal de verdade, não é advogado empregado, enfim. O que me seduziu foi essa capacidade de eu viver outra coisa além da profissão. Então, muitos advogados se libertam de um patrão, se libertam de um trabalho subordinado, né? E eu que não queria aquilo para mim, eu não queria que a minha vontade estivesse num grau hierárquico inferior a ninguém, queria ser dono da minha vontade. E muitos advogados largam o patrão para virarem escravos das próprias carreiras, que só querem saber de trabalhar, só almejam um ganho financeiro, tem um lindo escritório de advocacia, um faturamento maravilhoso, mas famílias destroçadas. Estão no 2º, 3º casamento, problemas de relação com os filhos, e isso, para mim, não é modelo de felicidade. Então, é muito importante a gente ter esses pilares na vida. Você me conhece, eu também tenho a minha espiritualidade, sou católico, praticante, acho isso fundamental para a minha vida, inclusive foi uma mudança antes e depois de uma conversão. Sempre fui católico, mas uma conversão de atitude, uma conversão de atividade espiritual mesmo. Propósito de meditar, mesmo, né? Propósito, exatamente. Então, isso é de fundamental importância. Eu nunca tinha, como princípio, nunca trazer trabalho para casa. Hoje, com a pandemia, eu trouxe o trabalho para casa. Eu tenho 3 filhos, mas tem uma estrutura. A gente tem, na medida em que eu honro com as minhas obrigações, as minhas atividades, e tudo funciona dentro da minha casa, são 2 faces da mesma moeda. Se você virar, eu tenho a minha família protegendo o meu trabalho e prazer, a minha atuação. Né, Rafael? É um prazer. É um prazer azeitado, porque você tem, eu não consigo, não posso trabalhar com os meus filhos, não sei o quê. Provavelmente porque você não está presente. Provavelmente a sua mulher vai reclamar que você está trabalhando muito porque você está faltando com a sua atenção também. E eu me incluo nessa, tá? Minha mulher vai assistir essa live, provavelmente vai puxar minha orelha, pode me incluir aí. Mas é uma luta constante. A gente tem que sopesar, a gente tem que estar preocupado com os 4 pés dessa mesa, senão ela tomba. Isso é fundamental para qualquer carreira. Eu concordo plenamente. A gente tem... nós não somos perfeitos. Eu estou dizendo que os 4 pilares são importantes. Às vezes, lógico que a gente tem problema profissional com a família, mesmo na religiosidade, na saúde. Nesse ano, eu comecei com o projeto 777, acordando cedo, fazendo ginástica, melhorando a saúde, porque com a pandemia eu não estava conseguindo levantar da cama. Eu falo, tenho 53 anos. Se eu não conseguir levantar da cama, já não vai dar. Mas a gente sempre tem, mas eu acho que a gente, para buscar a felicidade, né? A felicidade, aí eu estou colocando felicidade, sucesso, felicidade, tem muito a ver que você está equilibrado na vida. Até eu falei lá no 777 sobre
você precisa ter sucesso para ser feliz ou você precisa ser feliz para ter sucesso, né? E aí tem lá o estudo de Harvard que fala, se você tem felicidade em tudo que você faz, o sucesso está ali à sua porta. Agora, o sucesso propriamente dito, como eu falei, o presidente de uma grande empresa, o cara é tal, tal, tal. E olha embaixo dele o castelo todo destruído. Eu acho que esse modelo não vale a pena. Com 3 pés a mesa fica sustentada, né? Você em dinheiro pode responder. Então a gente só vence essa luta pela excelência, essa luta por manter esse equilíbrio dessa mesa, só vence quem desiste dela. Porque é um eterno fixar. Você acerta ali, acerta aqui, um pé ficou maior e você vai. Então agora o importante, se você não está nessa busca, provavelmente você vai terminar com a mesa no chão, ou de lado ou de cabeça para baixo. Mas o fato é que só vence essa luta da perfeição, ou a busca pela perfeição, que desiste dela. Desistiu, você é um vitorioso. Com certeza. Né? Porque você está sempre... Essa luta não tem vitória. A vitória é de pirro. Se for alcançar uma vitória, vai ser desastroso para todo mundo. Então, isso é de suma importância, essa questão da felicidade. Por acaso, estou lendo agora Platão, Aristóteles, e fala exatamente da felicidade. É uma coisa assim magnífica, um cara que, antes de Cristo, com uma concepção dessa, é isso aí que você está falando. Eu estudei muito Platão, né, Sócrates, Aristóteles também, para fazer os cursos, porque tem a Caverna de Platão, que ela é fantástica, né? Tem umas perguntas, daqui a pouco a gente responde. Mas a Caverna de Platão, ela é simplesmente fundamental, agora eu não consigo tirar. Ela é fundamental para quem... Deixa aí. É fundamental para quem quer entender como funciona a vida aí, né? Como é que funciona a vida profissional. Mas vamos entrar aqui, então vamos voltar no perito, porque as pessoas estão perguntando ali. Claro. Tem aqui, ó, Rafael, professor, sendo formado em Direito, né? Ela está estudando e tendo CRES, posso atuar como perita nas duas, deve ser nas duas profissões? Sem dúvida, sem dúvida. Como a gente disse no início, né? A atuação para advogado da perícia é mais limitada. Agora, se você tem formação em engenheiro, né? Deve ser ela tá no direito, ela quer atuar no direito como perita e na corretagem também. Então, ela terá corretagem. Aí você pode dizer para mim se ela pode avaliação de imóvel, só sei que é um baita de um diferencial, porque o juiz vai pegar um currículo desse, por certo, vai presumir que ela consegue ter uma boa narrativa, né, uma boa desenvoltura linguística e conhecimento técnico. Então, vai vê-la como um facilitador. Aqui, ó. Limita não, sou corretor e sigo vocês. Todo corretor deveria estudar Código e Processo Civil? Olha, não acho que seja fundamental. Acho que basta você, para atuar como perito, fazer um curso específico como da Academia do Perito, vai conseguir. Eu acho que é prescindível um aprofundamento do Código de Processo Civil e essencial para o advogado. Isso aí, o advogado que não domina o Código de Processo Civil larga nas últimas posições. Eu sempre digo, né, que o perito ele precisa conhecer o novo Código de Processo Civil, principalmente a parte do perito. São 25, 30 artigos. Eu vejo alguns cursos, eu vou até fazer uma crítica, não vou falar nome dos cursos, mas um monte de professores de curso ainda no Código de Processo Civil antigo, sem ter visto as mudanças que tiveram no novo Código de Processo Civil. Principalmente aquelas que falam que técnico, né, e profissionais de nível superior podem ser peritos. Muitos cursos falam assim, não, técnico não pode. Poxa, mas está lá no artigo 156, as pessoas não se atualizam. Esse é um grande problema como disse o Rafael, não leem, não se preocupam com excelência, eles simplesmente ficam presos ali. Aquela verdade para eles, que é nível superior, faz uma diferença, porque para eles, né, eles devem ter ali os clientes como todo mundo de nível superior, e eles não querem falar minimamente que o técnico agora está no artigo 156. É uma deficiência de muitos cursos aí que acabam querendo minimizar as profissões, né? Sim. Esse código é maravilhoso, o famoso código Fuchs. E a pessoa que vai atuar como um auxiliar da justiça tem que conhecer o regramento da sua atuação. Isso é fundamental. Isso aí você vai na academia do perito e vai dizer como é que você deve fazer e quais são os seus direitos e deveres.
e se atualizar, né? Tem que estar antenado, ter um caminho, ter um network para poder estar sempre se atualizando em eventuais mudanças que acontecem no mundo jurídico. O Rafael, a gente tem mais 10 minutinhos. Fala um pouquinho, então, do advogado, né, que, de repente, queira atuar na perícia. Eu falei de grafotecnia, documentação. Eu entendo que o advogado pode atuar também lá na liquidação de processos. Eu entendo que o advogado pode, excepcionalmente, ajudar os magistrados em cláusulas contratuais, porque hoje a gente não tem mais só o direito civil, o direito penal, hoje a gente tem vários tipos de direitos. E mais do que tudo, o juiz não consegue saber tudo isso também, por mais que seja uma excelência no que ele faz, tem cláusulas efetivas que você acaba não conseguindo conhecer. De repente tem que contratar um cara de direito internacional como perito para auxiliá-lo na resolução ali de um contrato. Fala um pouquinho sobre isso. Não é um campo tão vasto quanto médico, engenheiro e tudo mais, mas tem um mercado. Se o advogado tem uma pós-graduação em áreas específicas, ele abre muito leque. Direito ambiental, para apuração de danos imobiliário, imobiliário, trânsito, digital. Ele é autoridade, ele tem conhecimento técnico, tem um diploma, né, de nível superior, ele pode atuar como perito. O que é mais comum é que o advogado atue para dirimir conflitos envolvendo honorários entre parte e advogado. Quando o advogado é destituído no meio do processo, tem que quantificar quanto é que ele vai receber. Olha, o processo deu 1 milhão, qual é o valor que ele tem aqui? Ele atuou até a sentença, então a gente precisa de uma perícia para especificar a perícia e assistente técnico. Se ele tem um conhecimento de equipamento, pode fazer até análise de documentos, de veracidade, autenticidade de documentos, adulteração, coisas desse tipo. É um campo vasto. Eu não vejo limitação na medida no que diz o Código Fux. Se você tem um conhecimento técnico, tem um nível superior, e eu acho que você se equipara a conhecimento técnico. O que falta é a gente ter coragem e mostrar, se dominar, se intitular e demonstrar que é uma autoridade no assunto e passar essa confiança para o magistrado. E ele vai te nomear, não tenha dúvida. Não tenho dúvida nenhuma. Eu falo sempre o seguinte, né? Porque algumas pessoas perguntam, mas o recém-formado pode atuar em perícia? Pode, mas em perícias de menor complexidade. É onde é que eu falo que existem perícias de menor complexidade. Tem aí, eu falo na engenharia aqui, né? Consumo de energia e consumo de água. São perícias muito simples e um profissional de engenharia de arquitetura vai conseguir fazer. Mas, e mais do que tudo, né? Eu parei, cara, eu parei do negócio. Existe uma máxima que contra fatos não há argumentos. Você concorda, né, Rafael? Sim. Antigamente vinha muito argumentinho besta. Não, porque você está falando, mas não acontece. E graças a Deus na academia nós formamos aí um monte de perito novos de 25 anos, 24 anos, de 70, 75 anos, que efetivamente ingressaram, foram nomeados e estão fazendo perícias. Então agora eu não fico mais, mas eu acho que. Não tem mais acho que. Eu falo e comprovo com fatos. No dia 16 de dezembro, nós fizemos um grande evento de premiação do perito imparável. Eu até falei para você, a gente pegou e mandou um troféu para todos os profissionais que fizeram academia e foram nomeados. Entre eles, gente nova, gente de meia idade e gente de mais idade. E aí eu falo, né? É uma profissão, uma carreira de perícia judicial, quando a pessoa fala, mas e aí? Eu recebo rápido, eu falo, você tem que pensar em carreira. Imediatismo, como disse o Rafael, acaba ali como é que é, o mar raso, né? Pô, não dá. Você tem que pensar carreira de médio e longo prazo. E eu encontrei um perito de 77 anos fazer. Eu falei, poxa vida, eu estou com 53, então eu tenho muito tempo pela frente. Eu acho que a gente tem que parar realmente com o imediatismo, tem que começar a se capacitar, focar em alguma coisa, se capacitar naquilo e entender que quando a gente se capacita, o nosso campo de visão amplia e aí você começa a enxergar fora da caverna. As pessoas ficam o tempo inteiro algemadinhas na caverna,
vendo aquelas sombras, com medo das sombras que existem no mundo, e não consegue minimamente sair dessa caverna e falar assim, pô, tem muito mais coisa aqui que eu posso usufruir. A pessoa fica ali, fica resumida, né? Aquela condicionante a seu empregado. Ontem entrou um profissional aqui que eu tenho estabilidade para ser perito. Eu falei, cara, olha, na vida você não tem estabilidade. Nem hoje funcionário público tem estabilidade, porque mudou a regra do funcionário público. Então, não venha com uma conversa, não existe. Chega, nós temos que pensar fora da caixa. Nós temos que ser protagonistas da nossa vida. Nós temos que ter o eu muito forte. As pessoas ainda ficam, eu quero ser empregado porque eu tenho o cupom lá de refeição, eu tenho o 13º. Cara, sabe? Está na hora de parar e pensar fora da caixa. Exatamente isso. O empregado público não tem estabilidade, tem garantia de emprego. O servidor continua com estabilidade, mas é uma coisa boa para se mudar. Justamente para quebrar essa mentalidade. É o pensamento produtivo. O cara tem que querer produzir. E esse ramo de perícia é sensacional, não valorizado, digamos, não explorado, não é nem valorizado, não explorado, porque você pega o profissional aposentado, e é um trabalho tranquilo, você tem um trabalho primeiro de networking, de se apresentar e tudo mais, depois é esperar a nomeação e ter 30 dias, 60 dias, 90 dias para apresentar um laudo. E nisso você acaba ampliando o seu network. Hoje a pessoa que faz os cálculos para o meu escritório, eu estou como perito no processo nosso. Tá vendo? O período do juízo, né? E desenvolvemos uma relação. Agora ele é impedido para atuar para a gente, mas atua para outros escritórios. Eu acho que ele pouco faz perícia judicial. E pega também o profissional iniciante que investiu muito na sua qualificação, fez pós-graduação, tem gente que fez direito marítimo, direito ambiental, porque são áreas que se apaixonam, mas que não tem mercado. Não tem mercado. As pessoas têm que pensar na sua vocação. Eu gosto disso, sou vocacionado para isso, mas tem que olhar as oportunidades de trabalho que ela vai encontrar. Quais são as circunstâncias atuais? Olha, minhas circunstâncias atuais é conseguir um emprego numa área criminalista, mas não é a que eu quero. Pois vai chegar uma hora que você vai ter que ir. Então é importante que você não fique só na teoria, porque a vida acadêmica não é fácil e não vai dar esse retorno também que você deseja. Se focar na sua preparação, nas circunstâncias e nas oportunidades. E a perícia é uma oportunidade fantástica para o iniciante. Ele tem a qualificação, tem o preparo, tem um bom currículo, mas só falta isso, aplicar. E ele vai ganhar experiência, network, e aí é uma carreira pela frente. E o aposentado está na outra linha, né? Já está garantido, mas é uma renda extra, tranquilo, não tem patrão, não tem apurrinhação, é muito bom de trabalhar. Eu falo que o aposentado está garantido em termos, porque hoje a aposentadoria aí do governo dá até 4, 5 mil reais, e a maioria ganha 2 mil reais. Ou seja, de repente, vem de um salário de 10, 15, 20 mil reais para uma aposentadoria de 2 mil. Se ele não fez um patrimônio, ele acaba não tendo dinheiro para o remédio, né? Eu falo, e eu sinto muitos alunos aqui, o cara fala, não tenho como fazer o negócio aqui, estou sem dinheiro. Eu falei, poxa, você devia ter pensado, né? Ou melhor, você tem que pensar, você está aí com uma certa idade, mas o que eu posso te passar é que existe a profissão de perícia que você pode começar e conseguir ganhar seu dinheiro. Sem dúvida. A aposentadoria hoje é um complemento de renda que ninguém consegue parar de trabalhar para viver só com ela, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Eu queria terminar com você falando um pouquinho, finalizando aqui, da felicidade, sucesso, felicidade, que eu acho que é um tema muito importante aqui, serve de motivação para 2021. Antes disso, falar que nós estamos aí com 2 lançamentos, um para engenheiros civis e arquitetos. É só entrar no link da bio e se cadastrar, está rolando aí. Tem mais de 3 mil profissionais interessados de engenharia e arquitetura na perícia judicial. Está sendo um grande sucesso. E no final do mês nós vamos ter também o mesmo tipo de lançamento, que é o projeto Virada de Chave, para todos os tipos de profissionais que desejam ingressar na perícia judicial. Eu estou sempre fazendo consultorias online, não sei se você viu essa minha proposta, consultoria online gratuita. Eu venho aqui, como eu estou falando com você, pergunta o que você quer de perícia. Mas eu vou pedir agora que a pessoa que quiser consultoria, que tenha um Wi-Fi rápido, esteja no escritório. Ontem o cara estava no ônibus, cara. Eu vi ontem. Eu falei, pô, o cara sem noção, né? Você falou, como é que o profissional é o cara sem noção? Mas então, esteja com Wi-Fi rápido, esteja no celular, porque
Eu acho que você só consegue fazer live no celular e num lugar tranquilo. Pelo amor de Deus, tenha um mínimo de bom senso, pessoal, bom senso. Mas fala um pouquinho dos seus projetos aí para o futuro e de felicidade, sucesso, felicidade, para a gente fechar. Bom, sucesso e felicidade são conceitos que a gente consegue alcançar, que são conceitos, né? A plena não existe, são conceitos que a gente consegue alcançar que dependem do nosso autoconhecimento. Nosso caminho parte dos primeiros princípios, dos princípios que a gente tem inerentes, ou se dirige a eles? Essa é uma questão filosófica maravilhosa. A gente tem que saber nós temos que saber quem nós somos para saber de onde nós partimos e aonde que a gente quer chegar. Se a gente quer materializar de alguma forma esse conceito de felicidade, e de sucesso, a gente tem que saber o que nos toca. E isso é fundamental. E um dos pontos lá dos 10 passos para a advocacia de sucesso é isso, a busca do autoconhecimento. E a gente bate muito, foi uma coisa que fez uma diferença na minha vida fantástica, que é o exame de consciência. Todo dia, no final do dia, eu me pergunto o que eu fiz bem, o que eu fiz mal, por que eu fiz mal, e aí é o ponto mais difícil, que às vezes a gente tem que bater na nossa vaidade para reconhecer que a gente foi preguiçoso, que a gente não conseguiu vencer aquela resistência ao esforço, que a gente foi invejoso. E o mais importante de todos, que é o propósito para o dia seguinte. O que eu posso melhorar? Então, a busca pela felicidade, pelo sucesso, passa pelo aperfeiçoamento, passa pelo autoconhecimento e a busca pelo aperfeiçoamento constante. E a gente nunca vai alcançá-las, porque essa luta é interminável. Essa é igual a cenoura na frente do cachorro que corre lá, a cenoura na frente do coelho, que vai correndo. A felicidade é aquela cenoura. E o que vai nos tornar felizes é esse caminhar, esse correr, esse objetivo de alcançá-la. E para mim é isso aí. Então, muito obrigado. Mas fala agora do e-book hoje, do lançamento, que eu achei importante. Hoje, 13 horas e 21 minutos. Por que o horário, hein? Por que o horário? Tem alguma coisa? Pois é. Não teve nada. Me disseram que tinha que ser, eu só botei lá. Já veio o panfleto pronto. O pessoal de marketing que resolve isso. Mas parece que é para memorizar, não sei, 21, você é 7 em 7, eu gostei também. Mas a gente vai ter o lançamento do e-book, que é totalmente gratuito. O pessoal tem que estar na live, vai ter lá a forma de receber, vai fazer o download. E a gente fez com muito carinho, baseado em questões em ensinamentos que a gente gostaria de ter tido acesso no início das nossas carreiras, mas que não estavam disponíveis. A gente está passando ali exatamente isso para o pessoal, coisas que mudaram, que foi para a gente um fator fundamental de mudança. E aí nós temos um amigo em comum, Fernando Sintra, que ajudou muito nisso. Fernando Sintra me apresentou para esse mundo de virtudes estruturantes. Fantástico mesmo. E devo muito a ele, e a minha carreira fez assim. Enfim, então, convido a todos, espero todos lá, inclusive você. Eu vou sim, com certeza. 1h21. O 777 tem a ver com o número de sucesso, né? E quando a gente foi lançar o meu eu imparável, que eu falei assim, a gente tem que ser imparável na vida, cara. Tem que correr atrás. A gente viu que o 777 era um número bom. Então, 7 horas, 7 e 7 da manhã durante 7 dias. Aí dá um 777. Pessoal, eu só acompanho. Eu convido todo mundo aí na Advocacia Explicada. O Rafael vai estar lá hoje às 1h21, baixando esse e-book. Eu vou estar lá, eu vou ser um dos primeiros a entrar. Gosto muito do que eles falam lá. E também o mais importante de tudo, se você já quiser treinar o seu português, eu acho que não tem outro canal de Instagram melhor para já começar a ficar tentando lá acertar e errar esse negócio. Obrigado, Rafael, de coração. E vamos ver se a gente faz umas para as próximas aí. Vou te mandar o e-book agora, hein? Tá bom, olha, espero você receber, lá. Hein, pessoal, já vou receber, mas não vou passar para ninguém. Não pode. Tem que assistir lá 1h21. Obrigado, um abraço para todo mundo, muito obrigado aí por todo mundo que assistiu. E a gente vai se vendo aí durante o nosso caminhar. A gente sempre está junto aí, toda semana, sábado a gente está junto. Vamos ver se a gente... Inclusive, esse último sábado foi muito bom que eu vi lá, que vocês foram, mas eu realmente... Eu estava com esse negócio de 777, estava imparável, o negócio não dava para parar o negócio, mas nas próximas estarei junto.
Foram 7 praias em 7 horas. Que bom, que bom. Abraço para vocês, tchau, tchau. E a gente se vê na segunda-feira, tem o meu lançamento, 7 da manhã, do Virada de Chave. Então esteja todo mundo lá também. Abraço para você, Rafael. Obrigado. Um abraço. Obrigado a você tchau. pelo convite.